campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Irmãos, no dia de hoje, abrimos o Evangelho e nos caiu a lição que está no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E é o início do capítulo, simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Então, irmãos, a nossa lição nos fala da pureza de coração. Como é ter o coração puro? Nós vivemos em um momento bastante complicado, nos informam os espíritos que estamos em um momento de transição, em que a Terra se revoluciona totalmente, seja com fenômenos naturais, seja com movimentos das pessoas, seja da maneira como for. Sabemos que as coisas estão bastante complicadas nesse momento. Então, a lição permanece. O reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças, no que respeita à pureza de coração e à humildade. Não devemos perder de vista essa meta. Não é porque estamos em um momento difícil que nós vamos nos mesclar com a confusão. Nós não podemos nos deixar levar por essas correntes de energia negativa que envolvem o mundo, para nos permitir a confusão íntima e a perda do objetivo, que é manter-nos o mais possível equilibrados, harmonizados, distanciados, enfim, de tudo isso que tem acontecido. Se nós estivermos ligando o nosso aparelho televisor, o nosso rádio, procurando nos jornais somente as notícias negativas, teremos assunto para o dia inteiro. No entanto, não é isso que se recomenda, porque não é porque as pessoas estão perdendo a orientação que nós vamos nos desorientar junto deles. Devemos manter firme o nosso pensamento em Jesus e nas suas lições. Quando Jesus nos informa que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a crianças e que se portam de maneira humilde, é um lembrete para que sejamos persistentes nesta meta. Devemos nos manter apartados
de todos esses problemas, não é alienados, não quer dizer que nós não vamos ficar sabendo de nada o que se passa no mundo, para que o mundo não nos toque, não nos contamine. É claro que nós vamos ficar sabendo das coisas que estão acontecendo, de como as pessoas estão se portando, mas não vamos nos portar da mesma maneira. Não vamos nos deixar angustiar por esses acontecimentos, porque nós sabemos de muito tempo que isso aconteceria. Sabemos que nesse momento estão sendo dadas oportunidades a espíritos justamente rebeldes, espíritos que há muito tempo não reencarnavam e que estão aqui. E muito da confusão que está acontecendo, podemos acreditar a essas informações, a essas criaturas que estão entre nós, fazendo o que sabem fazer, se desorientando e trazendo a confusão e fazendo a desestabilização social. Nós estamos em momentos difíceis, onde enfrentamos problemas de saúde generalizados. Então, temos que, muito por esse motivo e por todos os demais, nos manter firmes com Jesus, firmes, acreditando sempre que o Mestre não vai nos abandonar, como não abandonou seus discípulos durante as tempestades que ameaçavam afundar o barco, lá no lago de Tiberíades, no mar de Tiberíades, como chamam também. Então, Jesus ali, ele deu um exemplo para todos nós de que quando o mar estivesse revolto e a confusão estivesse estabelecida, que tivéssemos fé porque Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar. E ele também disse que aqueles que persistissem até o fim, que ficassem firmes até o fim, estes se salvariam. O que significa? Significa que devemos manter a nossa firmeza, a nossa fé, devemos acreditar que tudo que está em confusão nesse momento, tudo isso vai se apaziguar e tudo isso vai passar. Quem sabe muitas das coisas que estamos passando já são uma forma atenuada daquilo que teríamos que passar de qualquer maneira, porque Deus é misericordioso e Deus não nos impõe coisas, situações superiores às nossas forças. No entanto, aquilo que estamos passando hoje, de alguma maneira fizemos por merecer. Então vamos manter a fé. Vamos saber que aqui no mundo existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Vamos lembrar dessas lições. E lembrar também que aqueles que têm puro o coração estarão mais próximos do Cristo, mais próximos da proteção que Ele nos pode oferecer. Porque, claro, se nós nos mantemos firmes, se nos mantemos ligados em Jesus, Ele não vai se afastar de nós, não vai nos evitar. Embora Ele não vá derrogar as leis de Deus, tudo o que acontece é o que deve acontecer, porque são chegados os tempos em que modificações na Terra vão ser implementadas por uma necessidade evolutiva,
todos aqueles que estiverem harmonizados poderão mais tarde renascer num mundo já de regeneração. Todos aqueles que se perderem nas angústias, nas alucinações do momento, que se perderem em ações que causam revolta, que causam confusão, que espalham esse tipo de situação de insegurança, esses não poderão ficar por uma questão de falta de sintonia. A sintonia é necessária com o mundo de regeneração para que possamos retornar para a Terra quando as coisas estiverem mais calmas. Neste momento, o mar está encapelado, mas nós estamos em companhia de Jesus. Devemos acreditar em tudo aquilo que ele nos disse, porque ele previu muitas e muitas coisas que aconteceriam e todas elas, evidentemente, aconteceram, porque ele tinha condições de ver adiante. Ele é o nosso governador. Ele disse que era um Deus. Então, nós devemos acreditar que não estão acontecendo coisas de improviso. Não há improviso na espiritualidade superior. Tudo que acontece é no momento que deveria acontecer, de acordo com a vontade de Deus e com a direção que Jesus está dando ao planeta e às nossas vidas. Confiando nisso, saberemos que não estamos sós. Nós não estamos abandonados nesta confusão, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer as nossas preces, nos ligar a Jesus pelo pensamento, pedir a Deus pela paz na terra, pedir a Deus pela paz nos nossos lares, para manter, pelo menos em parte, essa harmonia, pelo menos no oásis que deve ser o nosso lar. No nosso lar, não devemos gritar, discutir, devemos manter o lar da maneira mais harmônica possível para que as energias possam fluir e nós possamos reabastecer as nossas energias em uma fonte mais pura. Não vamos reabastecer energias vendo notícias assustadoras. Não vamos reabastecer energias discutindo com quem quer que seja, muito menos no nosso lar. No nosso lar, a energia tem que ser pura, para que possamos nos manter equilibrados. É isso que nos diz todas as notícias que vêm de Jesus, que nos dizem que ele é o caminho, é a verdade, é a vida, que Jesus está conosco, seja em qualquer situação, e que nós devemos nos ligar a ele, elevar a nossa vibração até ele, para que ele possa atuar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas escolhas, possa nos proteger das agressões externas e até mesmo dos nossos próprios pensamentos desarmonizados, porque ninguém nos atinge mais do que nós mesmos quando estamos em desarmonia, quando nos entregamos ao medo, ao desânimo,
as angústias que vemos em todos os rostos, que se nós nos entregarmos também a este tipo de vibração, nós vamos nos afastar do Mestre. Nós não vamos conseguir manter esta qualidade vibracional no nosso lar. E daí vamos nos enfraquecer. Devemos nos manter fortes, fazendo sempre o Evangelho no lar, fazendo sempre as nossas preces, comparecendo à casa espírita para recebermos o passe, para vibrarmos durante as palestras, para estarmos ali atendidos pela espiritualidade que ali naquele ambiente isolado do exterior nos podem atender com mais facilidade ainda. Então nós temos que nos ajudar para que possamos auferir os benefícios das bênçãos que Jesus espalha pelo mundo todo. Jesus abençoa todos. Ele não abençoa somente os espíritas, nem somente as outras religiões, sejam qual forem. Ele abençoa o mundo todo. Mas nós, quando estamos distraídos, quando nós estamos perturbados, nós não conseguimos receber essas bênçãos. Nós não conseguimos acalmar o nosso coração, nem acalmar o nosso raciocínio. Nós ficamos perturbados, distanciados das boas vibrações e daí entramos numa série de confusões, de atividades, de atitudes que mais nos desequilibram ainda. Então o mundo que já está desequilibrado vai contar com mais um em desequilíbrio para manter tudo de mal a pior, como tem se mostrado nos últimos tempos. Nós temos que ser aquela luz, aquela fagulha de esperança que mostra aos irmãos que nós estamos firmes, que nós estamos confiantes, que nós estamos exercendo a nossa confiança com a pureza da criança, com a humildade que a criança tem, para mais tarde podermos então herdar esta possibilidade de retornar para o mundo físico, já um mundo em regeneração. Então, irmãos, é este o recado que gostaríamos de compartilhar no dia de hoje. E agora vamos passar às preces e irradiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais em que se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças
sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site